sempre exaltar Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conhecia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. No amor assim o mundo não conheceu. Graça e paz, irmãos. Meu nome é Edilson, sou pastor de jovens da Igreja Batista Central. Eu gostaria de estar trazendo uma palavra do coração de Deus a você e a mim nessa noite. Antes de nós darmos a introdução à mensagem, eu gostaria de estar lendo um texto que está em Mateus, capítulo 8, versículo 5, que diz bem assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Sabe, irmãos, nós estamos aqui nessa noite fazendo essa live porque nós cremos no poder de Deus. Hoje é o culto de terça-feira, o culto fé. Nós temos a plena fé, nós temos a certeza, a plena certeza que o Senhor pode te tocar aonde você estiver. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 8, do versículo 5, fala sobre um centurião, em qual ele chega a Jesus, e ele fala a Jesus: Jesus, o meu criado está doente lá na minha casa. E Jesus fala para ele assim: então espera, eu vou lá na sua casa e eu vou curá-lo. Mas então ele diz: mas Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno de tê-lo debaixo do mesmo telhado. Mas ele diz: eu creio que uma palavra do Senhor pode curar o meu criado nesta hora. Sabe, irmãos, você tem que crer, nós temos que crer que uma palavra do Senhor pode transformar as nossas vidas. É um tempo diferente, um tempo onde nós não podemos nos reunir como igreja, mas o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para agir da forma que Ele quer.
É um tempo diferente, onde nós não estamos aqui todo mundo junto, nós estamos fazendo esse culto através de lives. Mas creia que o Espírito Santo de Deus pode tocar na sua vida através dessa live e curar a sua vida, transformar a sua vida, mudar toda a sua história. Amém? Vamos, neste momento, passar para a nossa palavra, a qual tem o título de O que você faz quando a esperança morre? O que você faz quando a esperança morre? E o nosso texto base está em João, capítulo 21. João, capítulo 21. Em que está firmada a nossa esperança? Em que está firmada a sua esperança? Estamos passando por dias difíceis, dias de muitas incertezas, dias que às vezes nós não sabemos o que fazer. Pessoas têm colocado as suas esperanças em coisas deste mundo. Entenda que se a minha e a sua esperança está firmada em algo dessa terra, ou em sabedoria humana, mais dia ou menos dia, ela vai ruir. Se a minha e a sua esperança não estiver firmada em Cristo Jesus, mais dia ou menos dia, essa esperança vai sumir. Mais dia ou menos dia, essa esperança vai ruir. Vamos analisar o que diz João capítulo 21. A palavra de Deus assim diz: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, juntos ao mar de Tiberíade, ou mar da Galileia, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela multidão de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Levaram as redes cheias de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Só até aqui neste momento. Eu gostaria de estar pensando com os irmãos nessa noite sobre o chamado de Pedro. Qual era o chamado de Pedro? A que Jesus tinha chamado a Pedro? Qual era o ministério dele? Qual era o chamado de Deus para a vida dele? Mateus capítulo 4, versículo 19, a palavra nos mostra, e em Lucas capítulo 5, versículo 10, a palavra nos mostra que Jesus, ele chama Pedro para ser pescadores de homem, para ser pescador de homem. Lucas capítulo 5,
A parte B do versículo 10 diz bem assim: Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. De agora em diante você não será mais pescador de peixe, Simão. De agora em diante, Pedro, você não será mais pescador de peixe, mas você será pescador de homens. Através de você, pessoas vão me conhecer e herdar a vida eterna. Através da sua vida, Pedro, e através dos outros discípulos. Abrindo um parênteses aqui, irmãos, qual é o seu chamado? Você tem cumprido o seu chamado aqui nessa terra? Você tem cumprido o propósito ao qual Deus te chamou, ao qual Deus te libertou do mundo da escravidão em qual você estava? Você tem manifestado o amor de Jesus Cristo aqui nessa terra? Você tem cumprido o seu propósito? Pedro, assim que foi chamado por Jesus, deixa tudo para trás. Como nós podemos ver em Mateus capítulo 4, do versículo 19 em diante. Pedro, ele deixa tudo para trás para seguir a Jesus. E a caminhada com Jesus era uma caminhada cheia de ensinamentos. Ele vê Jesus realizando muitos milagres. Pedro, ao lado de Jesus, ele vê o cego enxergar. Ele vê o coxo voltar a andar. Ele vê muitas e muitas manifestações do poder e da glória de Deus. Mas Pedro, por ele ser meio para frente, ele também por algumas vezes ele é repreendido por Jesus. Pedro, algumas vezes, por ele ser um cara meio para frente, ele querer falar primeiro do que os outros, querer falar de tudo, algumas vezes ele tomava algum puxão de orelha de Jesus. E Jesus falava para ele assim: calma, Pedro, não é assim. Calma, Pedro. Mostrando para Pedro que para servir no propósito de Deus, Pedro teria que mudar em algumas das suas atitudes. Pedro precisaria ser transformado. Sabe, Pedro, ele era um cara que era íntimo de Jesus. E saiba de uma coisa, você que está me ouvindo. Nem sempre o seu amigo é aquele que está sempre dando um tapinha nas suas costas. Muitas das vezes, o seu amigo verdadeiro vai ser aquele que repreende, aquele que te repreende quando você está errado. Mesmo que a repreensão muitas vezes para nós parece ser dura e não ser coisa boa, sabe, um verdadeiro amigo repreende o nosso erro e nos mostra em que nós estamos errando para que nós possamos melhorar. E assim Jesus era com Pedro. Quando Pedro fazia coisas boas, Jesus estava ali conversando com ele, mostrando o que ele tinha feito. Mas quando Pedro falava algo que não era certo, Jesus o repreendia e o ensinava. E apesar de ouvir muitas vezes que seria necessário que Jesus morresse, Pedro não aceitava muito bem a ideia de que isso era preciso. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23, nos conta a história da confissão de Pedro. E diz bem assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o quanto desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nós podemos ver neste texto, nesse contexto, que Pedro, ele não aceitava a ideia de perder Jesus. Pedro, ele amava tanto a Jesus, ele confiava tanto em Jesus, a confiança dele, a esperança de Pedro, ela estava tanto em Jesus ali naquele lugar, que ele não aceitava perder a Jesus. Ele não aceitava ficar sem Jesus. Na repreensão de Mateus, capítulo 16, versículo 23, Jesus, ele só repreende Pedro, porque Pedro, ele está pensando só nas coisas dessa terra. Pedro, ele está pensando no que seria melhor para ele e para os seus discípulos. Com toda certeza, para ele e para os seus discípulos, era melhor que Jesus continuasse vivo. E continuasse a ensiná-los, continuasse a andar com eles, que eles continuassem a andar com Jesus, por onde Jesus fosse. Que eles continuassem a sua caminhada com Cristo. Mas se Jesus fizesse da forma que Pedro queria, hoje nós estávamos perdidos. Hoje nós não teríamos salvação. Nós só temos salvação porque Cristo cumpriu o seu propósito. O propósito de Deus para a vida dele. E o propósito dele era morrer numa cruz para salvar a minha vida e a sua vida. Para levar a salvação a todo aquele que no nome do Senhor crê. Para levar a libertação aos cativos. Você já parou para pensar quantas vezes nós pensamos como Pedro? Pensamos sobre o que seria ou o que é melhor para nós, ao invés de pensar o que seria melhor para todos? Você já parou para pensar quantas vezes nós pensamos assim? No nosso benefício próprio? Ou nas pessoas que estão ao nosso redor, ao invés do benefício da maioria, ao invés do benefício de todos? João capítulo 18, versículo 10 e 11. João 18, 10 e 11, a palavra de Deus diz bem assim:
Então Simão Pedro tinha uma espada desembainhada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malcom. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que meu pai preparou para mim? Não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Sabe, nesse contexto aqui, Jesus, ele está lá no Monte das Oliveiras, e ele está com seus discípulos, e Judas, o traidor, chega com os soldados, e quando os soldados se achegam para pegar a Jesus, Pedro, ele desembainha a sua espada e corta a orelha de Malcom. E Jesus fala para ele assim: Pedro, coloca a sua espada de novo. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele mandaria uma legião de anjos para me livrar dessa. Só que esse não é o meu propósito. Eu sei bem o qual é o meu propósito. O meu propósito é morrer por vocês. O meu propósito é morrer para salvar toda a humanidade. Nós podemos ver nesses textos todos como Pedro, ele não aceitava muito bem a morte de Jesus. Mas Jesus, ele se entrega ali naquele lugar, e ele é levado, interrogado e crucificado. Então, depois de crucificado, o homem cheio de fé, de esperança, o homem chamado Pedro, que caminhou sobre as águas, como está descrito em Mateus 14, 22. Esse homem, após a morte de Jesus, ao invés de encorajar os seus irmãos e continuar o ministério ao qual foram chamados, se levantaram, ele se levantou com os outros discípulos e disse: eu vou pescar. João capítulo 21, foi o texto que nós lemos no princípio. João capítulo 21, no versículo 3. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Jesus Cristo tinha acabado, há poucos dias, Jesus Cristo ele tinha sido crucificado. E Pedro, por ter a sua esperança firmada no Jesus Cristo homem, ele fraqueja. A sua fé desfalece. E ele, ao invés de chegar para os seus irmãos e falar: irmãos, discípulos, nós estamos aqui todos reunidos, vamos estar clamando para Deus, vamos estar buscando a presença de Deus, vamos estar continuando o ministério ao qual nós fomos chamados. Pedro, ele olha para os discípulos e diz assim: eu vou pescar. E os discípulos, influenciados por ele, também dizem: nós também iremos contigo. Saiba, irmãos, que aqui pescar simbolizava a volta às velhas obras. Voltar àquilo que ele fazia antes de ser chamado por Deus, antes de ser separado por Cristo como um apóstolo, como um discípulo, como alguém que caminharia com Jesus e que faria milagres e prodígios, como alguém que seria um grande homem de Deus. Voltar a pescar aqui simbolizava isso, simbolizava voltar às velhas obras, às práticas antigas,
O que Pedro era antes de ser um pescador de homens? Pedro era um pescador de peixes. E ele, porque a sua esperança desfaleceu, quando Cristo se entregou na cruz, ele volta a pescar peixes. Deixa o chamado de Deus, que era ser o pescador de homens, e volta a ser o pescador de peixes. Sabe, irmãos, muitas pessoas, por confiar, por colocar a sua esperança em líderes, muitas pessoas por colocar a sua esperança em outras pessoas que também são falíveis, muitas pessoas por colocar a sua confiança em coisas, em sabedorias dessa terra, têm voltado às velhas obras. Porque toda esperança que não é depositada em Cristo, no Cristo ressuscitado, um dia ela vai falhar. Um dia ela vai acabar. E quando a minha e a sua esperança morre, quando a nossa esperança dessa terra que morre, o que nós voltamos a fazer? Pedro, ele voltou a pescar. E você e eu, se a nossa esperança morrer, o que nós voltaremos a fazer? Tantas pessoas deixaram o propósito de Deus, tantas pessoas deixaram o que de melhor Deus tinha para a vida delas, porque colocaram a sua esperança em cima de outras pessoas, e quando pessoas falharam, quando essas outras pessoas falharam, elas desanimaram das suas vidas com Deus, desanimaram do seu propósito com Deus, e voltaram a mergulhar naquilo que um dia Cristo já tinha libertado. Sabe, tantas pessoas voltaram ao passado sujo, imundo, ao qual Cristo um dia já tinha libertado. Tantas pessoas têm trocado a bênção de Deus, tantas pessoas têm trocado a salvação, a graça que nos foi concedida, o prazer de ter uma vida com Cristo, o prazer de viver na presença de Deus, para voltar a mergulhar no passado, voltar a mergulhar nas velhas obras. Sabe, quando a minha esperança e a sua esperança não é unicamente voltada a Cristo Jesus ressuscitado, nós vamos voltar ao passado, nós vamos falhar, os nossos joelhos vão se prostrar àquilo que nós servíamos antes de conhecer a Cristo. É por isso que nós temos que ter a nossa fé firme no Senhor Jesus Cristo até a consumação dos séculos. A nossa fé não pode desfalecer. A nossa esperança tem que estar sempre voltada ao Senhor Jesus Cristo. Mas se você continuar lendo esse texto, você vê que quando João diz para Pedro, é o Messias, Pedro ele não espera nem sequer o barco chegar na praia. Pedro ele veste a sua capa e pula na água e vai a nado. Pedro ele chega diante de Jesus e ele vê Jesus, e Jesus dá novamente sentido à vida de Pedro e leva Pedro novamente a caminhar com ele. Jesus fala para Pedro para ele ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Jesus Cristo subiria ao Pai, mas não deixaria eles órfãos. O Espírito Santo seria derramado sobre aqueles que estavam em Jerusalém e sobre toda a carne, como foi profetizado pelo profeta Joel. Então Pedro, a partir daquele momento, a partir daquele reencontro com Jesus, ele tem novamente a sua esperança revivida. E ali sim, ele coloca a sua esperança em Cristo
ressuscitado. E não no Cristo dos milagres, não no Cristo homem ao qual andava com ele, e sim no Cristo que havia morrido e ressuscitou dos mortos. E Pedro, depois que o Espírito Santo desce em Pentecostes, a primeira mensagem que ele traz se converte em mais de 3.000 almas. Sabe, irmãos, sabe, amado, é tempo de nos voltarmos a Cristo Jesus. É tempo de firmarmos os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas e clamarmos por Deus, clamarmos por Jesus. Sabe, esses dias que nós temos vivido são dias difíceis, dias onde muitas pessoas têm morrido, dias onde as pessoas não têm mais esperança, estão ficando sem esperança. Mas se nós, que somos servos de Cristo Jesus, perdermos as nossas esperanças, o que as pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, vão ter? Que esperança eles vão ter? Nós precisamos permanecer firmes em Cristo Jesus. Colossenses 1:27, a parte B diz que Cristo Jesus em nós é a esperança da glória. A esperança da glória é Cristo Jesus vivendo dentro de mim e de você. A nossa esperança não pode desfalecer. Nós cremos num Cristo Jesus que ressuscitou dos mortos, num Cristo Jesus que voltará para nos buscar, voltará para buscar a sua igreja, uma igreja santa, sem mácula, uma igreja que vai viver com Ele eternamente nos céus. É nesse Cristo que nós temos que ter a nossa vida pautada. É nesse Cristo, é esse Cristo que nós temos que mostrar para as pessoas. Sabe, se você tem a esse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não fique desesperado por causa dos acontecimentos. Não fique desesperado pelas circunstâncias que têm acontecido. Não fique desesperado pelo coronavírus. Mostre a Cristo Jesus. Leve as pessoas que não têm a Cristo Jesus, que estão desesperadas, que estão sem esperança, a entender que a esperança verdadeira é Ele. A esperança verdadeira não é nessa vida, mas sim na vida vindoura. E sim na vida com Cristo, que é a vida eterna. Que Deus possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração nessa noite. E se você estiver desviado do caminho do Senhor, se você, como Pedro, teve a sua esperança, viu a sua esperança ruir, se você, como Pedro, por um momento, voltou atrás, voltou a pescar peixes, deixou o propósito que Deus tinha para a sua vida, saiba que ainda é tempo. Saiba que Jesus Cristo tem o melhor para você. Saiba que Jesus Cristo, saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. E se você fizer como Pedro, se arrepender e voltar ao propósito original que Deus tinha para a vida dele, que Jesus tinha para a vida dele, você irá ser um ganhador de almas, como Pedro foi. Você irá ganhar muitas vidas para o Senhor Jesus Cristo. E se você não conhece esse Cristo, se você vive um Cristo que morreu naquela cruz, mas não ressuscitou, eu gostaria que nessa noite, você de um coração puro e simples falasse: Senhor,
eu quero te conhecer. Eu quero conhecer ao Cristo que morreu e ressuscitou. Eu quero conhecer esse Cristo que me dá uma nova vida, que transforma a minha história. E eu tenho a plena certeza que você será transformado pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós estamos aqui fazendo esse culto através dessa live, presos aqui nesse templo, nessa igreja. Mas o Espírito Santo de Deus não está preso aqui. O Espírito Santo de Deus te visita nessa noite. E Ele é poderoso para curar qualquer ferida. Ele é poderoso para transformar a sua vida. Ele é poderoso para transformar toda a sua história, a história de toda a sua família. Basta você crer. Basta aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, é a minha oração nessa noite. E eu creio, amados irmãos, que o Senhor vai falar, ou está falando, ou já falou ao seu coração, da mesma forma que Ele falou ao meu. E que nós possamos viver firmados em Cristo Jesus. Não importa a circunstância, não importa se são dias bons ou são dias maus, a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar sempre voltada a Cristo Jesus, ao qual morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. No altar de adoração, seja sempre.